Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ele já era reconhecido como autor de livros científicos, publicados no Brasil e no exterior. E não faz muito tempo, foi em outubro do ano passado, outubro de 2017, fez a sua estreia no gênero literário com o livro Crônicas do Coração. Um livro que relata as histórias do autor ao lado dos escritores Jorge Amado e Zélia Gattai ao longo de 10 anos de amizade. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe o médico cardiologista Jadelson Pinheiro de Andrade. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vindo. Jefferson, obrigado. Eu que me sinto honrado de estar aqui ao seu lado, na TV Alba, participando desse papo, não é? E quando o papo envolve Jorge Amado, envolve o seu universo e Zélia Gattai, certamente é um papo que será muito rico. E por que Jorge Amado? Porque o senhor foi médico dele, não é isso? Durante esse período, durante os últimos 10 anos de vida dele, esteve ali perto e, muito mais do que um médico, acabou se tornando amigo dele. Então, existem privilégios na vida, não é? Eu, enquanto médico, tive o imenso privilégio de ter sido médico de Jorge Amado, de atendê-lo numa situação aguda, muito complexa, na sua residência. E, a partir daí, dessa relação que se iniciou na casa de Calazans Neto e Alta Rosa, e desse momento tão difícil que ele teve após chegar de uma viagem no Rio de Janeiro, quando foi acometido de um infarto agudo do miocárdio, a partir daí, então, se estabeleceu inicialmente a relação médico-paciente. E essa relação médico-paciente se extrapolou para uma relação pessoal, de amizade minha, da minha família, da minha mulher, com Zélia e Calazans Neto, Alta Rosa e toda a trupe que vivenciava e que convivia no universo de Jorge Amado. E aí eu estou falando de Caribé, de Nancy, de Floriano, Dona Heloísa Ramos, enfim. Essa turma toda acaba sendo o foco desse livro, não é isso? Quer dizer, gira em torno de Jorge Amado, Zélia Gattai, mas também toda essa turma que o acompanhava, não é? Pois é, era difícil falar de Jorge na Bahia sem falar de Calazans Neto. Exatamente. E de Alta Rosa, que eram os dois grandes companheiros dele. E aí vem Caribé, o compadre irmão de santo, né? Irmão do Axé Apofonjá, enfim. Todo esse universo baiano eu tive o privilégio de conviver, de viver e obter informações e tão relevantes, tão importantes, que eu achei que era apropriado que eu pudesse compartilhar isso. E daí surgiu Crônicas do Coração. E um livro que acabou se tornando uma baianidade pura, né? Porque eu vejo aqui, o prefácio é de Paloma Amado, que é filha, também escritora, não é? Filha de Jorge Amado e Zélia Gattai. O artista plástico Juarez Paraíso faz as ilustrações do livro. Tem a orelha da mãe Estela de Oxóssi. Quer dizer, figuras emblemáticas da Bahia, não é? Então, você imagine que não se pode escrever nada sobre Jorge sem que a baianidade seja o foco maior, por quanto do baiano e por quanto da Bahia ele escreveu e divulgou no mundo inteiro. E escreveu o que exatamente sobre Jorge, sobre essa trupe que o cercava, hein? Então, tem dois focos aí bem distintos. Um deles é a evolução dos problemas de saúde dele, não é? Desde o momento que eu passei a acompanhá-lo até o momento em que ele veio a falecer. Jorge Amado, ele morreu aos 89 anos. 89, não é isso? Isso. E foi uma série de complicações. Complicações circulatórias, vasculares, diabetes, etc. Então tem esse relato, esse relato. Essa evolução. E o outro foco, que é o foco que eu dou mais relevância a esse contexto, é o foco do quanto nós vivemos e vivenciamos juntos uma série de aventuras por céu, por terra e por mar. E explico. Por mar, porque nós viajamos de barco para Morro de São Paulo, nós fizemos em Mangue Seco, nós estivemos no Lago Mar de Cairu, passeamos por quase 15 dias por toda aquela região, por mais de uma vez. Inclusive algumas das regiões que fazem parte do contexto de alguma de suas obras, Mangue Seco aí, por exemplo. Perfeito. Né? Por terra, ainda por mar ou por barco, porque nós fomos de barco, seguindo a trajetória dos grandes saveiros, subindo o rio Paraguaçu de barco até a cidade de Cachoeira e de lá de carro para a festa de Dona Canor, do aniversário de Dona Canor, que também está descrito no livro.
E nesse passeio de barco nós vivemos uma aventura indescritível, porque na volta nós pegamos um grande temporal dentro do Rio Paraguaçu e estava a bordo simplesmente Zélia e Jorge Amado, Caribé e Nancy, Calazans e Alta Rosa, Dona Heloísa Ramos, quer dizer, veja que a viúva de Graciliano Ramos, veja que tripulação, além de mim, minha família, não é? Tripulação então, seleta, né? Como eu ia explicar se houvesse algum problema? E foi uma aventura com um final feliz, não é? Por ar, porque nós tivemos a oportunidade de viajar a Lisboa, a Paris, onde nós convivemos muito intensamente, onde eu tive a oportunidade de ver e conhecer uma série de situações ligadas a Jorge e a Zélia, dentro desse universo deles. Inclusive em Paris, não foi lá, ele foi expulso da França, não foi uma época, expulso literalmente, não é isso? Foi sim, ele foi exilado. Foi exilado, exato. Jorge foi exilado, ele foi exilado em Praga, também na companhia de ilustres. Ele foi exilado na companhia do pintor Pablo Picasso, de Jean-Paul Sartre e de Pablo Neruda. Eles ficaram em Praga durante um período, onde eles, na época, foram considerados como pessoas não gratas à França, e daí então eles foram convidados a se retirarem da França, e eles acabaram se escondendo um período em Paris e acabaram indo para o exílio em Praga. E tem uma passagem no seu livro que fala exatamente de um reconhecimento dele, então, posterior, não é isso? Ocorrido exatamente em Paris. Esse é um aspecto importante, porque anos depois, agora recente, né, pouco antes dele morrer, a Universidade de Sorbonne, que segundo se consta, teve uma participação muito grande na interpretação da literatura dele como nociva aos interesses ao regime francês à época, concedeu a ele o título de doutor honoris causa. Jorge era doutor honoris causa de diversas universidades europeias, diversas, inclusive a de Pádua, na Itália, onde ele foi na cadeira de Galileu Galilei, para você ter uma ideia da dimensão, do respeito que se tinha a Jorge Amado enquanto um escritor mundialmente conhecido. E a Universidade de Sorbonne, então, conferiu a ele o título de doutor honoris causa. E lá ocorreu um momento muito emocionante, nós estávamos presentes, eu fui acompanhando ele junto com a família, com Jorge, João Jorge, Zélia, Paloma, enfim. E no livro está descrito, a noite anterior à cerimônia, ele escreveu um discurso em francês que foi colocado no bolso do paletó dele. E lá na cerimônia ele vestiu, era uma cerimônia, aqueles vestais todos da Sorbonne, uma cerimônia de uma magnitude imensa, dentro de um auditório centenário, um auditório extraordinário. E lá ocorre que ele vestiu todo aquele panteão, né, dos doutores honoris causa, dos doutores que eram homenageados, e ele chegou em frente ao microfone para discursar, e ele ficou parado alguns minutos, que pareceram uma eternidade. Houve um consenso entre nós, Zélia inclusive, de que ele talvez tivesse esquecido o discurso que estava no bolso. E ele parou, em francês. Em francês. Ele parou e disse, olha, estão ali minha mulher Zélia, Paloma, minha filha, meu médico até, muito preocupados que eu tenha esquecido o discurso, o belo discurso em francês que está aqui no meu bolso. Não, eu vou fazer o meu discurso em português. Porque foi na língua portuguesa que eu escrevi toda a minha literatura e que foi entendido, na época, pelos doutores da Sorbonne como nocivas aos interesses da França. Quer dizer, acabou tendo uma saída... Então, eu vou me permitir falar em português, porque se eles entenderam a minha literatura naquela época, haverão de entender agora também o meu discurso. Fantástico. E isso gerou uma emoção extraordinária, a imprensa do mundo inteiro ali presente e gerou... Então, isso tudo são momentos arrebatadores que estão descritos no nosso livro. Eu queria que o senhor destacasse algum ponto em especial do seu livro, porque eu sei que Jorge Amado, inclusive, fez alguns relatos inéditos, não é? Que nem foram publicados e acabaram sendo publicados no seu livro. Mas, por favor, no próximo bloco, a gente conversando aqui com o Dr. Jadelson Andrade, cardiologista, que foi o médico de Jorge Amado durante os últimos 10 anos da vida dele. A gente volta já já.
Bahia da Gente de volta, levando um papo com o médico Jadelson Andrade, cardiologista, que foi médico que acompanhou Jorge Amado nos últimos anos, nos 10 últimos anos de vida do escritor, e que publicou, não tem muito tempo, o livro Crônicas do Coração, exatamente um livro que relata histórias ao redor de Jorge Amado sobre essa relação de amizade durante esse período todo. Contou essa história da França agora há pouco, mas o que mais te chamaria assim? Seria eleito como, não, isso aqui é a cereja do bolo do meu livro? Olha, existem muitas cerejas, difícil destacar, porque a história ela é de uma continuidade e de uma riqueza. Por exemplo, uma das coisas lindas do livro que eu acho foi que eu revisitei o universo de Jorge Amado. Então lá os leitores vão encontrar, além das descrições de fatos, vão encontrar, por exemplo, as coxas morenas de Gabriela, mais uma vez. Os leitores vão encontrar safadezas de Tieta com cardo rolando nas areias de Mangue Seco. Mas aí, no caso, são os personagens reais? De Jorge, eu revisitei esses Porque muitos dos personagens de Jorge Amado são figuras que, de fato, existiram, então, não é isso? Eu revisitei algumas dessas histórias. E dentro do contexto do livro, essas histórias são revistas. E algumas com opiniões dele sobre esses momentos, sobre como ele escreveu, de onde ele escreveu, como ele começou, quando ele terminou, né? Então, esses personagens como o Vadinho e a Dona Flor nas ruas do Pelourinho, nós caminhamos por lá. Sim. E a sensação que eu tinha é que eu estava vendo Dona Flor e seus dois maridos e Vadinho apalpando as traseiras da Dona Flor. E tá que certo? textos inéditos são esses que Jorge Amado acabou colocando na sua mão? Jorge escreveu algumas cartas para mim, Jorge escreveu alguns textos. Por exemplo, ele escreve um texto em que ele relata o infarto dele. Ele próprio relata como aconteceu e ele começa dizendo que a magra senhora dona da morte quis passar-lhe a foice ao pescoço e que ele foi resgatado pela jovem senhora que ele tomou um dia por mulher, que não deixou de ser poético nem nesse momento, referindo né? a Zélia Gattai. Então, esse texto é um texto que ele próprio descreve o infarto dele, como ele evoluiu, e como ele se sentiu na UTI do hospital, como ele resgatou. E eu aproveito dentro disso aí, entro dizendo que quando eu fui dar notícia a Zélia de que ele já estava bem e que podia recebê-la na UTI, que ele queria vê-lo, porque quando ele acordou, a primeira coisa que ele disse, eu perguntei como ele estava, expliquei o que tinha acontecido, ele disse: Jadelson, está tudo bem, eu estou bem, não se preocupe, só tem um troço que está me incomodando. Eu disse: o que é, Jorge? Ele disse: eu queria ter Zélia aqui comigo, posso? Ele encarava com bom humor essa Bom humor, encarava sempre. essa situação? Jorge amou a vida inteira, para ele a vida era uma coisa transcendental. Mas teve algum momento, pelo menos assim, já nos últimos anos de vida dele, em que ele estivesse mais deprimido? Ele se deprimiu com a perda progressiva da visão. Isso foi um fato negativo para ele, porque ele deixou de fazer uma das coisas que ele mais amava, que era responder à correspondência, as milhares e milhares de correspondências que ele recebia do mundo inteiro, em diversos idiomas, e que ele sentava por horas para responder pessoalmente aquelas correspondências. Ele foi perdendo a visão por conta de alguns diabetes? Problemas circulatórios, diabetes inclusive, que comprometeram a sua retina. Ele foi operado na França, foi revisto aqui no Brasil por especialistas, mas isso foi progredindo e ele acabou se deprimindo. Mas voltando àquela história, que tem uma passagem interessante, então eu fui dar notícia a Zélia de que ela podia vê-lo na UTI. E a sensação que eu tive ao dizer isso é como se eu ver Zélia sair correndo em direção à UTI, é como se você estivesse vendo a namorada indo de encontro ao namorado que acabara de chegar. E por conta dos carinhos que ela fazia nele, de mãos dadas, a sensação que eu tinha como médico é de que aquilo era mais poderoso para ajudar a recuperá-lo do que qualquer das medicações que eu estivesse fazendo. E esses momentos da relação deles, foi um momento realmente lindo e que os jovens médicos da UTI se inspiraram, talvez, e muitos namoros foram feitos a partir disso aí. Até porque isso tem um tremendo fundamento, não é isso? É a relação emocional que uma pessoa pode preservar
no momento em que está debilitada por questões de saúde, isso aí acaba sendo um remédio tanto. Tenha certeza que esse era um tônico poderoso. Tem um outro fato que também está no livro, que é relevante e interessante, que diz respeito à imprensa. Quando o Jorge ainda estava internado, havia toda a imprensa nacional e a imprensa internacional acampada na porta do hospital à época. E tinha um repórter, fotógrafo do jornal o Globo, que havia feito uma determinação para que ele não voltasse sem uma foto de Jorge. Só que o pobre do rapaz, a mulher dele tinha parido já há 3 dias, e ele louco para voltar para o Rio de Janeiro para ver o filho. Mas, como profissional, queria cumprir isso. O repórter? O repórter, o fotógrafo. E essa história chegou a Jorge lá no quarto do hospital. Eles estavam proibidos todos de entrar no hospital. E aí Jorge armou com o neto, num horário de almoço, para que ele subisse e tirasse a fotografia. E tirou a fotografia. Só que na hora Jorge ficou todo estirado na cama e a fotografia ficou muito feia. E Zélia reclamou. Disse, mas Jorge, você não podia ter ficado melhor nessa foto? Porque as fotos saíram na página do Globo e de todos os jornais do mundo. Primeira foto dele depois do infarto. Ele disse, olha, eu prometi a ele que tiraria a foto, mas não prometi fazer pose. Esse era Doutor Jadelson, me diga, esse livro acabou se tornando um sucesso de vendas. Me parece que já está numa 2ª edição, não é isso? Perfeito. Era a sua pretensão reunir essas histórias, essas crônicas, como uma obra literária mesmo, que tivesse repercussão no mercado? Enfim, qual era a sua pretensão ao escrever esse livro? Não havia essa pretensão. A minha pretensão, Jefferson, era seguramente apenas de retransmitir todo um conjunto de informações e de experiências que eu tinha vivido com eles, de uma riqueza muito grande, que eu achei que não era apropriado que eu mantivesse isso só comigo. Esses textos, todas essas histórias, né, por quanto Jorge tinha esse desejo das pessoas conviverem com o universo dele. E eu tinha tanta informação, tanto dado, tanto detalhe, tantas histórias lindas, que eu achei que não era apropriado. E num determinado momento, por um determinado estímulo, então eu achei que devia compartilhar. Jamais imaginei ser autor de nenhum best-seller utilizando essas histórias. Apenas Maravilha. Isso, apesar do sucesso que o livro teve. A gente está recebendo aqui o Dr. Jadelson Andrade, cardiologista, e é claro que eu não quero perder a chance de conversar um pouquinho sobre o coração. Afinal de contas, doenças relacionadas ao coração são algumas das que ainda mais matam no Brasil, mundo afora, mas a gente vai deixar para o próximo bloco, um instantinho só, aqui no Bahia da Gente. Bahia da Gente já de volta, levando um papo com o Dr. Jadelson Andrade, um médico super reconhecido, renomado, atual superintendente do Hospital da Bahia, diretor do Centro de Cardiologia do Hospital da Bahia, foi presidente da Associação Baiana de Medicina, vice-presidente da Associação Médica Brasileira, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É uma mistura hoje de gestor e médico ao mesmo tempo, não é isso? Olha, o médico sempre vai preponderar. Eu nasci médico e vou morrer com estetoscópio no ouvido. Evidentemente que existe uma forte tendência também a essa questão da gestão. E, por isso, você acaba sendo atraído para alguns setores, como, primeiro, a gestão da área médica. Então, eu, em um determinado momento, fui estimulado e fui desafiado a presidir a Associação Baiana de Medicina. Daí, isso me honrou muito, eu fui acabando sendo catapultado a vice-presidente da Associação Médica Brasileira, e de lá houve um estímulo muito grande da cardiologia brasileira para que eu me candidatasse e me tornasse presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o que foi muito importante, porque, sendo eu um cardiologista da Bahia, do Nordeste, atingir esse objetivo era difícil, porque isso não é nomeação, isso é uma votação. E você tem que fazer quase que nós estamos numa casa política
você tem que fazer quase uma peripécia pelo país inteiro, pedindo campanha votos, mesmo, uma campanha né? presidencial. Mas, felizmente, os colegas que me estimularam entenderam dessa forma e eu me tornei, com muita honra, presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, o que me conferiu o título de ser presidente da terceira maior sociedade de cardiologia do mundo. Já são quantos anos como cardiologista? Olha, essa é uma história complicada, hein? Já vão aí para quase 40. Quase 40. Por que as doenças relacionadas ao coração ainda são, das doenças, algumas das que mais matam? Não, na verdade, as doenças do coração, Jefferson, são as doenças que mais matam o ser humano neste início de século. E tem sido assim ao longo dos últimos tempos. As doenças do coração, para você ter uma ideia, e seus ouvintes, teleouvintes terem uma ideia, elas matam mais, isoladamente, do que todas as causas de doença juntos. Se você juntar o câncer, que é a segunda causa, se você juntar acidente de automóvel, doenças infecto-contagiosas, doenças respiratórias, sozinha, as doenças do coração matam mais do que... Agora, o senhor falou isso do século passado para cá? Para cá. Do século XX para cá, do início do século XX para cá? Não, isso tem ocorrido ao longo, só que com o passar do tempo, uma série de... Mas a gente pode falar que historicamente sempre foi, não? É difícil você colocar uma história muito antiga por conta de dados estatísticos, mas o que se tem notícia, sim, é que as doenças do coração sempre foram as doenças que mais mataram o ser humano em todo o tempo. Por quê? O que aumentou muito a mortalidade por doença do coração foi exatamente o fato do homem ter adquirido fatores que nós chamamos de fatores de risco. Para a ocorrência, hábitos que levaram o homem, à medida que as conquistas foram feitas em termos de conforto e modernidade, levaram o homem a adquirir esses fatores. E aí vou te citar, entre esses fatores, o tabagismo, né? O homem passou a fumar de forma muito consistente, e aí as mulheres, quando passaram a fumar, elas passaram a aumentar também a sua mortalidade por doença cardiovascular. A incidência maior sempre foi com os homens. Hoje as mulheres estão quase chegando próximo. E aí vem a obesidade, que é uma conquista recente. Né? Com a obesidade vem o diabetes, que é outro fator de risco. Sedentarismo o sedentarismo também é outro fator. A alimentação inadequada, não é? Porque o homem passou a comer, fazer uso de alimentos de cocção rápida, alimentos saturados, ricos em colesterol, e o colesterol elevado é um fator de risco. O estresse, o cotidiano do dia a dia. Correria do dia a dia. Então, esses fatores... E tem fatores genéticos também? E fatores genéticos. Mas esses são fatores que não foram adquiridos. Esses não são fatores... São herdados, né? São herdados, tá certo? Exatamente. Como a idade, acima dos 50 anos, para homem e para mulheres, e o fator genético. Esses são todos fatores que a gente chama assim, fatores que o homem não pode modificar. Não é? Mas os outros fatores, a obesidade, sedentarismo, diabetes, colesterol alto, tabagismo, estresse, são fatores que determinam isso. E hipertensão arterial. Certo. E fatores que não estão relacionados necessariamente a pessoas acima de 50 anos. Esses hábitos errados, né, de alimentação, sedentarismo, o ato de fumar, né, o consumo do fumo e tudo mais. Pessoas mais jovens também acabam... Então, isso faz com que o indivíduo jovem, adquirindo esses fatores e não corrigindo, ele vá acumulando gorduras no seu organismo e placas de gordura vão se formando no interior das suas artérias e, num determinado momento, acaba acontecendo duas coisas trágicas. Ou o infarto do miocárdio ou o acidente vascular cerebral, que são as duas maiores causas de morte do homem atual. Para você ter uma ideia, 30% da população brasileira morre de infarto agudo do miocárdio. 30%. Uma pessoa a cada minuto tem um infarto no Brasil. E acidente vascular cerebral? Está no mesmo patamar muito próximo. Que então, tem muito a ver com pressão alta. Tem a ver com pressão alta, tem a ver com todos esses fatores. Com diabetes, esses fatores também, né? Colesterol alto, pressão alta, sedentarismo, obesidade, estresse, todos esses fatores juntos, esse conjunto desses fatores muito bem identificados, eles são os fatores que levam a essa trágica situação. O que pode mudar isso? Desculpe. O que pode mudar isso é prevenir. É prevenir. Infelizmente, as ações no Brasil, todas, e eu digo no Brasil e vou justificar, são para tratar. Então, o governo investe bilhões
de dinheiro que não tem para tratar infarto, para tratar derrame, para tratar doença renal. Enquanto que poderia se preocupar muito mais com a prevenção, né? Desenvolver programas de prevenção. Nos países onde foram desenvolvidos programas de prevenção bem conceituados pelo governo, como exemplo do Canadá, Austrália, Estados Unidos, Japão, Finlândia, Inglaterra, o índice de doença por morte e morte por doença cardiovascular se reduziu de forma dramática. Então, esse é o caminho. Eu, quando presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, desenvolvi um programa chamado Programa Nacional de Prevenção Cardiovascular. Iniciei a aplicação desse programa. Infelizmente, não houve nenhuma sensibilidade, nem do Ministério da Saúde, nem da Câmara, nem nenhum dos setores para isso. Alguns estados, eles assumiram isso. O Estado de São Paulo, por exemplo, ele assumiu um dos braços do programa, que foi mudar a alimentação nas escolas públicas de São Paulo. Mudar a alimentação, para já criar uma cultura no jovem, no adolescente, das escolas públicas. Você não tem noção do resultado que isso tem. Quer dizer, é uma via de mão dupla, né? Ao mesmo tempo em que há um avanço na medicina, certamente hoje o cuidado que se dá a quem tem esse tipo de doença é muito maior do que algumas décadas atrás, mas o paciente, a pessoa, tem que dar a sua parte, né? Tem que fazer o beabá, o dever de casa, que é se cuidar exatamente, não é? E o senhor estava falando aí, não houve muita sensibilidade por parte das pessoas, ou seja, ainda falta a conscientização das pessoas em geral sobre a importância de se prevenir, partindo pelas atitudes mais corretas num momento como esse, não é? Com absoluta certeza, mas as pessoas se conscientizam na hora que elas são estimuladas por programas bem feitos a essa conscientização. Porque a informação existe, o que não existe é a cobrança. Nesse programa, por exemplo, nós estimulávamos que as empresas montassem projetos dentro das suas empresas para avaliar periodicamente as questões do açúcar no organismo, avaliar a pressão arterial, medir, criar programas educacionais, interromper a jornada de trabalho para apresentar programas educacionais, coisa que não acontece. Um dos braços desse programa, um segundo braço que deu certo. Nós conversamos na época com a CNBB e a CNBB separou uma série de cidades no Brasil, onde o padre, em vez de falar só no que ele sabe falar, e que é apropriado, que fale na igreja, de Deus, o padre abordava os pacientes. Você tomou o seu remédio da pressão hoje? Olha que interessante. Você reduziu o sal? Você está fazendo caminhada? Você vai caminhar depois da missa? Esses fatores todos sabia que causam derrame e infarto? O padre na missa. Então isso também, e aí, em vez do missal só, que é distribuído na missa, eram distribuídas cartilhas. Tá certo? Esse programa foi implementado também em São Paulo e também com excelentes resultados. Então, estou te dando só dois braços de um programa que tem resultado, porque aí as pessoas começam a criar a cultura, não é? A cultura. Um outro braço do programa foi estimular os adolescentes. Não há, no mundo, ninguém que faça um indivíduo adulto mudar o seu estilo de vida que seja o adolescente. E uma conversa como essa que nós estamos tendo aqui agora também, que, claro, tem o sentido de ajudar a conscientizar as pessoas sobre a importância de se cuidar para evitar problemas futuros. Dr. Jadelson, muito obrigado. Parabéns pelo seu trabalho, que continue plantando aí muitas sementinhas e que possam, de fato, frutificar numa maior conscientização das pessoas e, claro, no cuidado que todos nós precisamos. Muito obrigado por esse bate-papo. Um abraço. Obrigado, eu agradeço a oportunidade por tudo. Foi um privilégio para mim estar aqui na Alba, agradecer a produção do teu programa, aos nossos queridos amigos e espero que os nossos amigos que nos ouçam, que se previnam. Maravilha. Gente, muito obrigado também a você que nos acompanhou até agora. Até uma próxima, então.